Podcasts. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com uma grande amiga minha, Mariana Espíndola. Ela é CEO da Kido, que leva tranquilidade aos pais para que eles possam trabalhar de forma bem tranquila. Você vai explicar para as pessoas o que é essa plataforma espetacular e também falar um pouco sobre burnout parental. Muito obrigada por ter você aqui. Imagina, um prazer imenso, Paola. Incrível a gente se encontrar depois de tanto tempo, né? Nossa, muito muitos anos. A gente já falei, meu filho tá com quase 16, ela tem 6. O tempo passa, meu Deus. O tempo passa. E conta um pouco para todo mundo como surgiu, porque assim, para quem não sabe, quem tá chegando agora, você era do mundo corporativo, né? Você trabalhou numa grande empresa, se você quiser falar, pode falar aqui. Você trabalhou numa grande empresa e você foi para um projeto paralelo, né? Um projeto seu. Exato. Vou trazer aqui. Bom, na verdade, eu tenho uma história muito padrão, assim, né? Acho que muita gente que empreende hoje veio do mundo corporativo justamente por não chegar um momento que você não cabe mais lá dentro daquele formato que você resolve empreender, e foi muito isso que aconteceu comigo. Eu trabalhei mais de 15 anos em grandes empresas nacionais, multinacionais, né? Eu cheguei muito nova em cargos executivos. A última empresa que eu trabalhei foi na 3M, onde eu era responsável por toda a estratégia de acesso ao mercado de saúde. Então, eu sempre trabalhei com algo relacionado à saúde, a bem-estar, né? A gente se encontrou na CIMED, na época que eu tocava a frente toda de nutrição. E, na realidade, foi muito depois, né, de chegar a esse lugar onde eu cheguei a um cargo de executiva, né? Então, Latam. E eu sempre brinco que participar dessas conversas difíceis que acontecem a quatro paredes quando você é líder de uma empresa e você entende o que tem por trás de tudo aquilo muito lindo, né? Que é escrito muitas vezes na parede, né? Então, a gente tem slogans maravilhosos, mas por trás muitas conversas difíceis, né? E eu acho que foi justamente por eu estar nesse lugar como mulher e por inúmeras vezes ter passado por constantes questionamentos sobre a minha vida pessoal e um possível projeto de ter filhos, né? Condicionando, tipo, essa vaga é tua, mas não tem como você ter filho agora, porque eu preciso que você viaje 20 dias, 15 dias no mês. Então, eu preciso entender o que você vai escolher, né? E eu tive que sempre ter essa escolha de uma forma clara. Isso sempre foi dito para mim em várias ocasiões, como uma coisa que eu tinha que escolher entre um lugar e outro. E foi justamente por ter vivenciado isso que chegou uma hora que eu falei, gente... Como a gente assim, né? a gente tem hoje ferramentas, soluções que ajudam as pessoas a fazerem tudo praticamente, né? A gente vê as empresas hoje investindo em benefícios de academia, de saúde mental, e como é que ninguém está olhando para essa dor das mulheres, né? Que estão aqui no mercado de trabalho, que têm os filhos em casa. Por que não tem nada que cuide dessas crianças enquanto os pais estão trabalhando? E aí foi assim que nasceu a Kido. A Kido nasceu com um propósito de alguma forma, ser um impulsionador da equidade. Então, a gente poder ajudar as mulheres que trabalham e que vivem nessa sobrecarga e nessa pressão emocional e psicológica de sentir muitas vezes que você tem que escolher entre o trabalho e a família, ou de você não se sentir inteira dentro do trabalho, porque você se sente uma mãe, né, ruim ou não tão boa por você estar trabalhando, ou se você sai do mercado de trabalho também você se frustra pessoalmente. Então, a nossa solução, ela tem um formato muito parecido, né? A gente brinca até que é um Gympass para os filhos dos colaboradores, onde a gente, dentro da plataforma, tem aulas, atividades, experiências educacionais que são complementares à grade da escola. Então, tudo que, em geral, a criança não aprende na escola, a gente leva dentro da nossa plataforma. E o pai consegue, do celular ali, estando no trabalho, numa reunião, no metrô, no trem... acompanhar e gerenciar os filhos de onde eles estiverem. Nossa, é maravilhoso, porque eu percebo que há um crescimento há um crescimento, né? Das mulheres no mercado de trabalho, e isso, enfim, a gente vem num progresso. Então, tá progredindo tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, nossas funções como mãe
a gente não consegue deixar de lado, porque assim, essas atribuições, elas vêm a nós. E a partir do momento que a gente tá cansado e não pode fazer, a gente descuida. Sim. Se o pai tá cansado é porque ele trabalhou demais. Se a mãe tá cansada, é porque ela não deu atenção suficiente, ou ela vai descuidar do filho, ela vai deixar o filho de lado. Eu até vi um negócio muito legal, que quando o pai chega com pizza, é o pai legalzão. Quando a mãe chega com pizza, a mãe desleixada, que não tá com preguiça de fazer comida para os filhos, né? E eu percebo que há muito disso nas empresas, com relação a mulher se tornar em determinado momento um problema, principalmente a mulher que tem filho, porque essa mulher, ela vai ser uma mulher que vai ter que levar o filho no hospital, vai ser uma mulher que vai ter que dar uma atenção pro filho, vai ter que ficar com o filho, porque entre o marido e a mulher ficar em casa quando o filho estiver doente, quem fica, na maioria das vezes, é a mulher. Então, ela vira esse problema, né? Sim. E a questão até vai muito além da plataforma, você como mulher, você não tem filhos, né? Não. E como vocês projetaram tudo isso, pensando nesse contexto todo? Você olhou a dinâmica? Você tinha uma dinâmica de... trabalhando nesse mundo corporativo? Sim. Eu, na verdade, acho que tive a oportunidade, a última empresa que eu trabalhei, nós éramos em 70% de mulheres no cargo, né? No quadro total de colaboradores. Então, eu via todos os dias esse malabarismo gigantesco das mulheres, né? Do meu lado, das minhas pares, amigas, colegas. E eu tava no momento pessoal, né, querendo dar esse passo. Uhum. E eu falo que, apesar de eu não ter, eu acho que eu faço parte justamente desse quadrante também, que é um quadrante que tem sofrido muito, que são as mulheres que abriram mão por um certo tempo da maternidade, por entender que as coisas não poderiam ou não conseguiriam caminhar juntas. Uhum. E aí, na realidade, eu acabei postergando isso. Hoje, é um absurdo o volume de mulheres que eu, muitas vezes, dentro de uma reunião, eu encontro, que são líderes de grandes empresas e que muitas vezes choram comigo dentro de uma reunião, falando, putz, hoje eu tenho 45 anos, hoje eu tenho 50 anos, e eu abri mão da maternidade porque eu estava envolta dentro de uma estrutura que não me abriu um caminho para eu trazer esse meu sonho aqui para dentro. E hoje eu já não consigo mais realizar esse sonho, né? Então, e tirando que eu sou filha de uma mãe que passou por tudo isso, né? Minha mãe, quando eu nasci, ela acabou vendendo, né? Um projeto que ela tinha, saindo de um projeto que era o sonho dela, para ela conseguir se dedicar a mim 100%, e aí ela acabou mudando de cidade, e hoje a gente fala muito sobre isso, né? Ela teve um período muito solitário, onde ela tinha uma dinâmica profissional muito agitada, e de repente ela estava num lugar comigo, 100% ali dedicada, e o quanto foi difícil para ela, né? Como mulher também, eu falo uma palavra muito forte, mas eu sinto isso, amputar uma parte importante do sonho dela para poder ser mãe. E eu sinto que, por exemplo, por muitas vezes eu amputei uma parte importante de um sonho da minha vida para poder chegar onde condicionalmente eu ouvia que eu tinha que escolher para eu chegar. E eu era muito nova, então eu tinha 26, 27, 28 anos quando, né, eu estava casada ali. E os meus líderes falavam, ou é um lado ou é outro. Hoje, né, eu tenho muito mais segurança e capacidade de entender que eu não preciso necessariamente escolher, mas naquela época, para mim, era muito claro que era uma coisa ou outra. Entendi. E isso é muito legal você trazer, porque também a gente começa a trazer, que você falou até da sua mãe, ter que largar um projeto dela para ficar em casa, desse outro caso da pessoa que você estava na reunião, começou a chorar porque abriu mão e queria ter filhos, enfim. E eu percebo muita gente também chorando porque está sobrecarregada de tudo isso que foi o que você trouxe, da questão dos malabarismos que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, eu tô aqui hoje, eu gravei 3 podcasts, tô desde as 5 horas da manhã acordada, são quase 7 da noite, e eu tenho que chegar em casa e estudar ainda química e biologia com as crianças, e você tem que estar, muito bem e contente para fazer tudo isso, né? E você traz um tema muito interessante, que é a questão do burnout parental,
que você fez um estudo sobre isso e até por isso, tirando tudo que você faz, você resolveu trazer esse estudo pra gente. Eu acho super legal você falar sobre isso e explicar um pouco mais sobre esse processo todo. Perfeito. Acho que só... Eu sei que você adora dados, que você adoro dados. Pesquisas. Sempre gostei muito de conversar, porque você é sempre muito pautada em fatos, dados, né? E o que você falou sobre essa sobrecarga, essa disparidade também, esse desequilíbrio entre pai e mãe, já existe hoje um levantamento que mostra que a mulher, né, a mãe, ela se dedica semanalmente a 21 horas adicionais ao horário dela de trabalho, ao cuidado dos filhos. E essa taxa de dedicação da mãe, ela é 10 vezes superior ao do pai. Então, em geral, a gente vê realmente um desequilíbrio muito grande. Tem, inclusive, uma pesquisadora de Harvard, né, a Claudia Goldin, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Economia e ela fala que a equidade ela jamais vai ser atingida, né? Que eu acho que é um sonho de todas nós mulheres e como sociedade, enquanto a gente não vê a equidade acontecendo dentro das casas e das empresas, né? Então, é uma transformação social, é algo que a gente precisa começar a equilibrar. E isso foi o principal objetivo nosso quando a gente decidiu transformar tudo que a gente lia, estudava, via, discutia em números. A gente, claramente, dentro da Kido, a gente percebeu que se a gente não traduzisse em números o que a gente via todos os dias acontecendo e não tivéssemos pautadas em fatos e dados, a gente não conseguiria promover discussões produtivas e capazes de realmente mudar esse cenário, tanto nas empresas quanto na sociedade como um todo. Então, no começo do ano, a gente, já em contato com um estudo feito pela Universidade de Ohio, que foi um dos maiores estudos feitos de burnout parental globais, né? Eles traziam, nesse estudo que foi publicado em 2022, que 66% dos pais que trabalham fora de casa sofrem de burnout parental, sendo que 68% das mães e 42% dos pais. E aí, a gente olhando para esse estudo, a gente falou, gente, precisamos trazer esses dados para o Brasil. Então, o que a gente fez foi um trabalho junto com a B2Mami, não sei se você conhece. Sim. A gente é muito próximo ali da Dani, Junco, das meninas. Então, a gente se uniu, né, como duas marcas que têm esse propósito de transformar a realidade para as mulheres, mães, e não só para quem já é mãe, mas para quem sonha em ser mãe, para quem um dia será mãe. E eu falo muito dessas gerações, dessas meninas que estão vindo aqui, poderem encontrar um cenário melhor do que a gente que está aqui capinando e abrindo caminho, né? Então, a gente se uniu, as duas marcas, a gente fez um trabalho de tradução de toda a metodologia desse estudo. A gente optou por fazer um recorte exclusivamente para as figuras parentais maternas, então só para as mães, e rodar essa pesquisa. A gente lançou a pesquisa no Mãe Summit em maio, no Dia das Mães, lá no Cubo, e a gente se surpreendeu porque em basicamente ali praticamente um mês a gente já bateu o dobro do nosso objetivo de mulheres respondentes. Então, a gente tem cerca de 2.000 mães que responderam. Gente, maravilhoso. A gente tem mulheres de todos os estados brasileiros, né? Então, a gente conseguiu uma representatividade importante também da população brasileira. E mais do que isso, o que foi muito legal, é que a gente também conseguiu nessa pesquisa uma representatividade dos formatos familiares. Então, tanto famílias tradicionais, quanto famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias adotantes, né? E famílias atípicas também. Então, para a gente ouvir todos os formatos e realidades dessas famílias. E você já tem alguns resultados? Temos. Infelizmente, os resultados não são, né, positivos. A gente já imaginava que aqui no Brasil a gente ia encontrar um cenário ainda mais preocupante do que esse que está nos Estados Unidos, né, que já se apresentava nos Estados Unidos. E eu vou trazer alguns aqui para a gente discutir, né? Acho que primeiro, o mais gritante é que 9 em cada 10 mães apresentam sintomas de burnout parental. E quais são esses sintomas? Me traga. Em geral, a gente está falando aqui da exaustão mental e emocional, da despersonalização dessa pessoa, e também da insatisfação, né? Então,
da sua realização como pessoalmente e profissionalmente. Tá bom. Então, uma combinação de 3 principais sintomas ali, né? Que normalmente o burnout, o tema burnout nasceu em 1970, mais ou menos. E ele descrevia como justamente quando uma pessoa atinge o limite de né? exaustão. Exato. E ela acaba se sentindo incapaz de realizar as suas funções e as suas tarefas devido a essa sobrecarga. Então, o burnout parental, ele nada mais é do que esse conceito aplicado às figuras parentais. E a gente tá olhando muito ali para o estresse, né? E para a sobrecarga dessa função de cuidado com os filhos, somado a todas as outras tarefas que a gente tem que administrar. Equilibrar. Sim, Exato. sim. Então, 9 em cada 10 mulheres. 9 em cada 10 mulheres. E é muito triste porque a gente aqui tem 3 escalas, né? Três níveis, né? Então, o leve, o moderado e o grave. E a gente se surpreendeu muito porque 47% dessas mulheres estão em grau já moderado para grave. Que contempla, eu acho que praticamente todos esses sintomas, né? Exatamente. A despersonalização, a insatisfação, o cansaço excessivo. E vocês cortam isso. Como que você consegue hoje olhar o burnout parental? Eu sei que você tem outros dados para falar. Como um burnout com relação à vida de tanto materna quanto paterna, cuidando daquela estrutura familiar e não ao trabalho. Existe. As perguntas, elas estão sempre relacionadas a perguntas associadas à função do cuidado com os filhos, né? Então, muitas vezes essa despersonalização, quando muitas vezes a mãe se sente inapta, né, a conseguir cuidar ou proteger seu filho diante dessa exaustão, como ela se sente realizada como mãe no sentido de entender que ela é uma boa mãe, né? Então, a gente trabalha com 3 escalas, em geral, de perguntas. E essas 3 escalas, elas refletem os níveis, né? Tá bom. Então, as perguntas, elas são bem específicas. As perguntas do diagnóstico do burnout parental, mas a pesquisa, a gente nutriu ela com outras perguntas. Então, onde a gente trazia essa fotografia do mercado de trabalho. Tá. Então, a gente tem 77% das mulheres afirmando que se sentem em burnout parental nas empresas que elas trabalham 77%. hoje. 77%? E isso, eu acho que pra gente é um alerta, né? É um alerta de que a gente precisa mudar a engrenagem corporativa, porque você falou sobre isso no começo, né? Eu acho que a transformação que a gente vem vivendo socialmente, é claro que nos últimos 10, 15 anos a presença feminina aumentou muito no mercado de trabalho. As projeções são que hoje a gente tem por volta de 52% das mulheres ativas e em 2030 vamos ser 64%. Ótimo. A presença masculina deve até decair ali entre 8% e 10%. Ou seja, a gente tem uma transformação social acontecendo dentro de fotografia de público interno das empresas. Então, a gente tem ainda uma engrenagem muito machista e muito pautada no público masculino. Eu acho que esse dado, ele mostra que as empresas precisam parar, entender quem são o seu público interno, e começar a olhar o que é necessário para eu transformar a minha empresa num lugar onde essa mulher se sinta pertencente, se sinta vista, se sinta considerada, consiga ter saúde e bem-estar trabalhando aqui dentro. Porque Sim. Isso está totalmente ligado aos números de produtividade, né? De engajamento, né? Os números que são importantes para a empresa. Com certeza. E porque o que você fala é super importante, porque o ambiente de trabalho, dependendo, é claro, da empresa, dependendo... que tem várias questões, né? Então, existem empresas que ainda têm esse formato de empresa com um perfil muito masculino. Sim. Naturalmente. Talvez também tem empresas que tenham cargos mais masculinos, né? Mas só que tem a questão da gente entender o que aquela mulher, como mãe, como uma pessoa que faz questão, porque simplesmente a gente não consegue soltar a corda. Eu vou falar como mãe, tá?
É muito difícil, às vezes a empresa ela vai se adaptar, às vezes a empresa vai fazer, mas a gente também, como mãe, a gente precisa fazer um trabalho de ressignificar o papel da mãe e tirar um pouco dessa culpa. Dessa Sim. culpa, eu lembro quando as crianças eram pequenas, eu tinha muita carga da culpa, eu, Paola, comigo mesma, de sair para trabalhar. Então, aquilo que podia ser um probleminha virava um problemão. Então, eu saía para trabalhar e eu saía com aqueles ganchos gigantes me puxando para trás. Então, eu acho que tem que ter um trabalho da própria mãe de tirar esse sentimento de culpa dela mesma, Sim. junto com esse trabalho corporativo. Que a gente vai mudando tudo e tudo é um processo, que foi o que você falou. A gente melhorou muito. E olhar um recorte de 10 anos atrás, se a gente olhar para trás e olhar onde a gente está e para onde a gente vai, nossa, melhorou demais. Muito. E é claro que não tem como olhar 10 anos atrás e dar um salto para daqui a 20 anos. Não é assim que acontece, é uma evolução. Sim. E essa evolução, ela acontece quando a gente começa a avaliar todas as dores. As mulheres estão mais no ambiente, precisam de adaptações a essas mulheres. Então, essas coisas precisam ser feitas. E a gente tem o burnout parental e tem o burnout do próprio trabalho. Exato. Que se somam, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Você coletou algum dado sobre isso ou ainda não? Juntando esses dois burnouts, porque a gente tem um burnout de esgotamento de um trabalho que eu falo que o home office, todo mundo acha que é legal, tal e tudo mais, mas eu na minha visão, acho que o trabalho híbrido é ótimo, mas eu acho que é um negócio que eu não consigo ter fim. Eu não tenho horário de trabalho em home office. Eu também sou igual a você. É pior, porque eu não tenho Eu não tenho fim. Eu não acabo. Parada. As pessoas não acabam. Home office, como as pessoas acham que você não tá fazendo absolutamente nada, e você tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, ninguém tem horário de trabalho. Então, você vive num cansaço extremo, Sim. Tanto de trabalho quanto em cuidado. Existe um resultado dessa soma, não? Hoje, eu não sei se você já sabe, eu estava lendo sobre isso, né? O Brasil, ele é o terceiro lugar no pior índice de saúde mental do mundo, sim, né? Sim. E aí, a gente hoje não tem esse diagnóstico dentro das empresas do recorte de burnout parental. O que a gente tem é que os afastamentos por doenças emocionais, eles cresceram 38%, acho que só no ano passado, né? Que foi depois da pandemia, né? Hoje já representa 70% do custo de afastamento para empresas são associados às CDFs, né? Que são as doenças, né? De saúde mental. De saúde mental. E a gente tem informações, né? De que quando algumas empresas estão fazendo os estudos, né? Além do diagnóstico, qual é o gatilho para esse diagnóstico acontecer? De que a dificuldade de equilibrar trabalho e família é o segundo principal ponto que leva essa pessoa a ter um burnout. A ter um diagnóstico, né, de saúde mental e emocional, que pode ser um burnout, pode ser uma depressão, pode ser um transtorno de ansiedade, né? Então, e eu acho que bem isso que você falou, a pandemia, ela veio para trazer para cima da mesa uma coisa que todos nós, a gente já sentia no nosso íntimo. Todo mundo tinha essa dor de equilibrar as duas frentes, mas a verdade é que isso não podia ser dito, né? Isso estava embaixo do tapete ali, e a gente sentindo do mesmo jeito que hoje uma mãe sente que ela precisa dar conta de tudo e não pode reclamar, a gente estava ali tentando dar conta de tudo e não podia reclamar. E aí, quando a pandemia veio e aqueles vídeos, tudo. E eu falo que aqueles vídeos mostraram, tava ali gravado, mãe, pai, enfim, com criança em casa, segurando criança no colo que tava doente, fazendo reunião, era um caos. Não era um caos, é um caos. Então continua assim, porque há essa necessidade, né? E quais outros dados você tem? E aí eu quero trazer um dado com relação ao que você falou, né? Sobre... Eu concordo 1000% com você, que eu acho que a gente precisa de uma transformação social, né? Eu acho que a mulher, ela vai... a gente vem anos e anos e anos nesse lugar em que a mulher, antes de tudo, ela tem que ser uma boa mãe e tem que ser full-time uma mãe ali. Você... É nisso que você está sendo avaliada socialmente, muito mais do que profissionalmente, né? Uhum. E eu acho que
para esse movimento começar a acontecer, que eu acho que é uma desconstrução de fato que vai levar muito tempo, a gente precisa trazer os pais para essa conversa, né? A gente precisa começar a discutir o tema de que hoje, a partir do momento que você é pai, você tem sim um papel ali dentro daquela dinâmica. Responsabilidade também. Né? E aí, falar sobre família, que a gente fala muito na Kido, a gente não é uma startup de maternidade, a gente é uma startup de assistência familiar. E o que isso significa? A gente ajuda as empresas a construir uma cultura family supportive, né? Pró-família. E isso traz muito o pai para a conversa, porque a partir do momento que você começa a fomentar de que, por exemplo, uma licença paternidade, ela poderia se tornar, de fato, obrigatória, uma licença estendida. A gente ainda está falando aqui, uma licença estendida é o pai 20 dias e a mãe 6 meses. Então, já tem esse recorte. Mas, quando você traz o pai para essa conversa, você tira um pouco dessa carga da mãe, né? Porque se você tem alguém para você olhar para o lado, que você pode contar, que ama aquele ser, que tá dedicado àquele ser, assim como você, e que você pode ter tempo pro teu autocuidado, para você desenvolver algo pessoal, é fundamental. O problema é que na pesquisa a gente vê que de todas as respondentes, só 19% das mães afirmaram que o pai é presente financeiramente e no cuidado com os filhos. Sim. Então, isso piora muito essa conversa, né? Então, falar sobre isso dentro das empresas não é só falar sobre o apoio à mãe. É a gente falar socialmente, eu não falo nem só dentro das empresas, é a gente educar os pais desse papel, né? O papel que ele tem como pai, né? E a importância que ele tem dentro daquela dinâmica. Tem uma informação que eu não sei se já ouviu, mas eu me surpreendi e eu soube recentemente isso do meu amigo Leandro, que tem uma consultoria de paternidade, que é a For Daddy. Ele foi fazer um evento com a gente outro dia e ele falou, eu não sabia disso, que você sabia que a licença paternidade, ela oficialmente não existe. Então, assim, hoje, numa carteira de trabalho, se uma mãe sai de licença maternidade, ela está de licença maternidade. Se o pai sai de licença paternidade, ele está afastado. Ele não está de licença paternidade. Eu não sabia. E ela é, em muitos casos, opcional, né? Então, o que acontece é que, primeiro, a gente tem homens muito pouco preparados para o cuidado. Sim. Né? E aí, a gente tem o quê? Gerações de homens que não aprenderam a cuidar, então quando ele se torna pai, ele não sabe nem o que ele tem que fazer, e a gente que aprendeu a cuidar da boneca desde pequenininha, a gente de alguma forma, além do instinto, a gente sabe o que fazer ali, a gente já tem orientação, e a orientação vem toda pra cima da mãe, né? Sim. E o pai é tipo, então eu nem vou sair de licença pai porque eu vou atrapalhar. Provedor e ponto. Exato. Então, tem isso que eu acho que é super importante. Mas é provedor e daí, tipo, você vê uma mãe, por isso que tem tantas mães solos, né? Porque é provedor durante o casamento e daí separa tudo que é provedor, não quer ser mais provedor. Aí não quer ajudar e não quer ser provedor. É muito isso que acontece, né? E aí você vê muitas mulheres que são mãe solo responsáveis por prover a família. Porque é responsável com todas as preocupações, responsável por todos os cuidados, tanto pedagógicos, tanto quanto emocionais, e responsáveis por ter uma gestão e saúde mental, porque a mãe não tem nem o direito de ficar doente. Porque ela não pode. Porque se ficar doente, desaba tudo. Não é isso que acontece? E quando é legal você trazer até esses dados, de trazer o pai para a conversa, porque... Gente, se cada um der 50% do seu esforço, não vai pesar pra ninguém. Exato. Você vai estar 50% livre de um lado, o outro vai estar 50% do esforço, o filho foi 50-50, tá tudo 50-50, tá tudo meiado. Sim. Então, acredito que a gente está vivendo uma mudança em que a mulher é cobrada, sim, de trabalhar, a mulher é cobrada, sim, de produzir, a mulher é cobrada, sim, de fazer, e a mulher leva toda a culpa do não cuidado. Então, exemplo, a mulher ela é
ela é vista hoje, e é engraçado que era uma visão que eu não tinha antes. Então, você percebe que essas coisas, a nossa visão, ela modifica e amadurece muito. Porque amadurece com relação a isso, porque eu vejo muitas pessoas passar por isso. Sim. Então, como a mulher que ela está nessa função de mãe solo, ela não tem direito à felicidade, ela não tem direito à diversão, ela não tem direito a nada para ela, porque isso é um egoísmo. Então, a felicidade da mãe, ela é uma busca pelo egoísmo, porque você vai ser feliz se você tem que dar toda essa felicidade para o seu filho. Sim. É muito essa questão, né, que a gente também aferiu na pesquisa, da falta de autocuidado. Porque uma vez que você tem uma carga horária ali, né, de 8 horas por dia que você está trabalhando numa empresa, você tem mais 21 horas que você está cuidando dos seus filhos, quanto tempo sobra para você? E aí, muitas vezes, essa mulher se despersonaliza, né? E além de não sobrar, foi o que eu falei. Além de não sobrar, o pouco que sobra, ela se culpa e é julgada por isso que sobrou. Sim. Então, se ela tá bem cuidada porque ela não cuida dos filhos, se ela tá destinando 1 hora para sair com as amigas e jantar porque ela não cuida dos filhos, então ela não tem direito a esse lugar. Sim. E é muito o que acontece, por exemplo, dentro de uma entrevista de trabalho, né? A gente fala muito, dos nossos papéis, quando a gente entra nas empresas e faz o desenvolvimento do programa de assistência familiar, a gente orienta desde o RH a como perguntar as coisas dentro de uma entrevista. Porque, por exemplo, quantos homens são questionados sobre um filho dentro de uma entrevista de trabalho ou de uma promoção? Eu tenho certeza eu acho que nunca... Quase, né? Na pesquisa, a gente tem 64% das mulheres que são questionadas. E aí, por exemplo, quando você... Vamos imaginar que um pai e uma mãe respondem sim, eu tenho filho. Para quantos pais você acha que esse entrevistador, né? Esse líder ali que está entrevistando ele vai perguntar, mas quem fica com seu filho enquanto você está aqui? Para o pai, essa pergunta não aparece. Para a mãe, essa pergunta... é quase mandatória. Quando essa pergunta vem numa entrevista, a segunda pergunta é, mas então você tem filhos? Mas quem fica com seus filhos, então, quando você estiver aqui? Qual a estrutura que você tem? E né? se ele ficar doente? Exatamente. Porque é esse o pensamento da empresa. E se ele ficar doente? Quem vai ficar? Porque você vai ter que faltar. Exatamente. E se você faltar, é uma pessoa que eu não tenho aqui, né? Exatamente. Não, isso é verdade. E temos mais dados? Temos. Nossa, temos vários dados. Temos muitos dados. Bom, eu acho que uma coisa muito ligada ao que a gente falou do autocuidado, né? É que a gente teve 6 em cada 10 mães aqui falando que já foram diagnosticadas com alguma doença emocional, né? Com algum transtorno emocional. Então, a gente tem um índice muito grande de mulheres aqui com depressão, com transtorno de ansiedade. Eu acho que é subestimado, porque assim, que foram diagnosticadas. Que já receberam diagnóstico. Essas outras 6 em 10, com certeza é 10 as em outras 10. 4. As outras 4 estão já se autodiagnosticando. Tenho certeza. Absoluta. Então, um desafio, com certeza. É um desafio. Com diagnóstico. E a gente também fala sobre a falta de segurança psicológica dentro do mercado de trabalho, né? Então, 30% das mulheres não se sentem completamente inseguras de falar sobre o filho dentro do ambiente de trabalho. Por ser prejudicada de alguma forma. Por ser julgada, por ser prejudicada, por ser questionada. Então, né, a gente vê ali, muitas vezes, esse diagnóstico, esses sintomas né, do medo, culpa, frustração, ansiedade que uma mãe tem, tipo, meu Deus, meu filho teve um problema de saúde. Como é que eu vou falar que não vou conseguir participar daquela reunião, que eu vou ter que sair ou qualquer coisa aqui, né? E aí ela aquele tsunami interno que ela passa, né? E é muito complicado, porque... E aí, saindo um pouco também só da conversa da empresa, eu acho que é importante a gente olhar um pouco, né, para as iniciativas sociais hoje, públicas, né? A gente tem... 69% das mulheres no Brasil são mães. 69%? 69%. Gente, isso. É muita gente. É um dado do IPEA. Tô aí. E aí a gente fala muito sobre isso, né?
como a gente vai discutir equidade se a gente não discutir e olhar para essas mães, né? Então, você tem 70% das mulheres no Brasil com filhos. Uhum. A gente tem 85% das crianças em escolas públicas. Uhum. E aí, você já começa a entender o que o Brasil, de fato, né? Que a gente tá falando de uma mulher mãe que depende de um transporte público, que sai de casa ali, muitas vezes 2, às vezes 3 horas antes do horário que ela entra e sai do trabalho. De uma mãe que não tem... O filho tá numa escola pública de meio período, então ela não tem com quem deixar essa criança. Essa criança, em geral, ela fica sozinha, com o irmão mais velho. Você vê ali criança de 10 anos cuidando de criança de 4 anos. Uhum. Então, ela se tornando um adulto antes mesmo dela deixar de ser criança. Muitas vezes essa criança ali, né, com um vizinho, que de vez em quando vem dar uma olhada, essa é a realidade do Brasil hoje, né? Sim. E aí, a gente vê uma iniciativa como o Auxílio Creche, né? Que é uma iniciativa obrigatória hoje para as empresas. Elas têm que pagar o Auxílio Creche olhando para crianças ali até 4 anos e 11 meses. Só que ela paga um valor médio no Brasil de R$350. Você que é mãe sabe muito bem, né? O que hoje uma mãe consegue subsidiar de creche, de serviço de cuidado com uma criança com esse valor. Então, hoje o valor médio de uma creche em São Paulo é entre R$1.200 e R$1.500, né? E aí, a conta não fecha. Aí ela vai pegar uma pessoa ali que vai, tipo... fazer isso e não é uma profissional. Sim, uma o vizinho vezes... paga um recibo lá, pega, entrega para a empresa e essa criança tá, né, totalmente desassistida durante esse período. E aí, assim, aí começamos a falar sobre um problema que aqui no Brasil não é muito tratado com a seriedade, na minha opinião, que deveria, mas você vê nos Estados Unidos... várias discussões políticas sobre isso. Eles chamam, né, o out school, que é esse período que a criança está fora da escola. Nos Estados Unidos, eles fomentam muito o esporte, né, o acesso a esporte, o acesso Eles têm alternativas de Exato. inclusão dessa que criança. é justamente para tirar essa criança também da exposição às drogas, à violência e etc. E aqui no Brasil, a gente não tem alternativa. A gente tem 2 milhões de crianças esperando uma vaga numa creche pública hoje. É muita gente, né? É muita gente. Então, assim, eu acho que tudo que move a gente aqui na Kiddo, né, é conseguir prover essa transformação social. A gente acha que, né, nenhuma transformação acontece se a gente não tem números, se a gente não consegue começar uma conversa pautada em dados e fatos. Com né? certeza. E você, todo esse estudo, toda a bagagem que você construiu, esses dados do estudo, que é maravilhoso, parabéns pelo estudo, muito legal o estudo. Eu acho que você tem que continuar fazendo para ter cada vez mais dados, porque pesquisa, eu falo, gente, a gente tem uma pesquisa robusta e cheia de dados. Vocês trazem qual alternativa e qual solução para a empresa? Eu sei que tem a questão do Kiddo, que vocês trazem como alternativas, mas o que você pensa como estratégia de inovação para empresas, estratégias de mudanças mesmo? Do que você pode colocar nas empresas? Porque eu acho que o seu é seria mais uma estrutura online, né? Isso. Uma plataforma. Mas existiria alguma possibilidade, alguma projeção de ter algo não é presencial, na prática mesmo? Sim. Não é presencial, talvez presencial? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê na pesquisa também, porque a gente também levantou esse dado, né? O que essas mães entendem que poderia transformar o cenário. Legal, então, legal. O primeiro ponto, acho que é falar sobre o assunto. Eles indicam aqui, né, que acho que cerca de 67% das mães relatam que o despreparo da liderança e o comportamento da liderança é o principal motivo para essa exaustão e essa pressão, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente conseguir chamar os líderes que hoje, né, estão à frente dessas empresas e entender que, ok, estamos falando de pessoas que, né, acho que a pandemia morreu essa nossa ideia de que a gente podia virar a chavinha. Então, aqui eu sou a Paola, né, a Paola empresária, jornalista, empresária, que faz um trabalho e aí a Lolo tá para lá e tá desligada. Não é isso. Nós somos seres integrais e, assim,
Se a tua filha tiver um problema de saúde agora, né, Deus que me livre, mas assim, todo o resto desmoronou e ela é a tua prioridade. Então, como a gente precisa cada vez mais entender o que tem em torno desse colaborador e usar isso ao nosso favor. Porque a partir do momento que a gente se torna uma empresa e um ambiente em que esse colaborador possa ser inteiro e seguro ali dentro, e isso que eu acho mais mágico de tudo isso. Você vê que, por exemplo, o salário, ele deixa de ser uma prioridade, porque hoje o equilíbrio entre trabalho e família é o principal prioridade para os colaboradores, de acordo com uma pesquisa que saiu da Gallup, né? Então, 70% dos trabalhadores trazem esse tema como primordial. Então, se ele tem um ambiente onde ele tem maior equilíbrio, onde ele tem segurança psicológica, é onde você vai conseguir reter a tua população, é onde você vai conseguir dar bem-estar, eles vão ser saudáveis, Sim. né? Você vê, hoje, cada vez menos, a gente tem gerações de pessoas que suportam uma vida exaustiva. Na minha época era normal, a gente falava, tipo, era normal a gente trabalhar de sábado e domingo até 10 horas da noite. Ai, não limite, tenho férias. etc. E era bonito, né? Era bonito, exato. Hoje em dia a gente vê gerações menos dispostas a passar por tudo isso, né? Então, assim, você perde hoje um colaborador muito fácil, muito rápido. E o trabalho de você trazer uma pessoa nova é imenso. Então, assim, o primeiro ponto é a gente conseguir falar sobre isso. O RH, que é a área, né, que está olhando para o cuidado do colaborador, ele entender que isso é uma pauta e que isso tem que ser considerado no desenho das políticas. Vamos pensar nas iniciativas das empresas. Por exemplo, a gente dá umas ideias muito simples, mas que, tipo, tem muita empresa que dá o dia, né, do aniversário para o colaborador, que ele tem o dia off no dia do aniversário dele. Se ele é pai ou mãe, você pode dar a opção dele pegar o dia do filho para poder estar com o filho no dia do aniversário dele, não estar no trabalho. Então, você conseguir dar um período de home office depois da licença, maternidade, para essa mulher conseguir ir se equilibrando e também construindo a rede de apoio dela para ela conseguir estar lá mais preparada, né, também. Então, isso são pontos fundamentais, que são coisas que, na verdade, tem pouco custo para a empresa. Conseguir trazer esse assunto para a liderança, então construir líderes que consigam gerir com mais segurança psicológica, que trabalhem comunicação não violenta, escutativa com o time, que entendam que você ser um líder empático, que faz dentro do teu one-on-one, que você vai ter ali quinzenal e mensal, não custa você... E aí, como é que a tua família tá? Que você tá vivendo fora daqui, né? O que é importante para você fora daqui? Isso tudo é insumo para você, inclusive, motivar esse colaborador, trazer ele para conversa. Então, esses são 2 pontos fundamentais. Eles trazem muito essa questão do cuidado com os filhos. E aí, sim, existem várias empresas que têm já essa iniciativa, né? De ter como se fossem creches dentro da empresa. Eu já vi, muito legal. É muito legal. Mas acontece que hoje, isso é muito pouco escalável, né? Porque, assim, quem é a população que está desassistida? Normalmente é a população operacional. É quem está num chão de fábrica, frente de loja, no varejo, numa indústria e etc. E ainda é muito difícil, você vê muito pouco preparo, né? E assim, você imagina se a gente tem falta de preparo hoje dentro das escolas e dentro das creches para você conseguir ter professores preparados, estruturas preparadas, etc., se torna um outro pilar dentro da empresa. Sim. A gente, né, é fundamental e eu acho que tem muita iniciativa. A maior parte das empresas que tem ali até o filho, mais ou menos no período de creche mesmo, até os 3, 4 anos. Ou sala de lactante, que a mãe pode trazer, que isso é algo muito legal. Mas a gente vê que acho que só de você trazer o tema para cima da mesa... Já muda muito, né? De você poder, por exemplo, promover rodas de conversa, onde você traz uma terapeuta parental, uma educadora parental, uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, para os pais terem um lugar de direcionamento, de escuta, de pertencimento e etc., ter orientação. Então, isso tudo são coisas que, para uma empresa,
né? Quando a gente compara o custo dos outros. É engrandecedor, Exato, é o cuidado. Exato. É o cuidado com o seu profissional, ficar ali mais tempo, perdurar, Sim. evitar o absenteísmo, que é o que você trouxe bastante. Sim. E são questões muito importantes, né? Hoje a gente cresceu nesse... Muito legal o seu trabalho, Má. Eu sabia que você fazia um trabalho espetacular, principalmente com crianças. Essa pesquisa sobre burnout parental eu acho super importante, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão vivendo esses processos. Sim. E esses processos são muito convergentes e acontecem de forma muito simultâneas. Então, às vezes, você está passando por vários burnouts. Então, burnout no trabalho, burnout em casa, burnout... Você explode. Sim. E você vai somatizando e você não sabe que você Sim. está passando. E você trazer isso a público e trazer para que as pessoas entendam que isso existe, principalmente os empresários, terem uma consciência de que alternativas e para a gente implementar isso dentro das grandes empresas, isso é muito legal, Má. Sim. Parabéns. Obrigada. Eu que te agradeço. Acho que o nosso principal objetivo aqui é a gente conseguir falar sobre esse assunto. Eu acho que, como você até falou na nossa conversa, muitas mulheres, muitas mães, né? Muitas mulheres assim como nós, muitas mães assim como você, se sentem muito pouco confortáveis, muito pouco seguras para falar sobre essas dores e desafios que elas sentem. E a gente precisa falar, porque se a gente não falar, a gente não vai promover uma mudança, né? E a gente precisa, acho que o nosso principal objetivo é poder dar voz para essa população que, em geral, é como se fosse parte da sua descrição de cargo ali. Sim. Então, se vira. E não é sobre isso, né? A gente precisa ter um mundo mais equilibrado, a gente precisa ter ambientes mais humanizados, onde, né, nós não somos só números, nós não somos máquinas. Então, a gente precisa desse lugar para a gente conseguir crescer, se realizar, ser saudável e, obviamente, produzir e desenvolver e entregar para uma empresa, para você profissionalmente, né? Então, Sim. eu agradeço pela oportunidade de poder falar sobre isso. Você que é uma mãe que eu admiro muito. Obrigada. Por todo o seu trabalho. Acho que desde quando eu te conheci, desde quando o Nicolas era pequenininho, eu lembro que eu acompanhei muito a Lolo, e você é uma mãe que, assim, equilibrando milhões de pratinhos, sendo uma profissional excepcional que você Obrigada, Má. Extremamente dedicada, você é uma pessoa que não aceita, né, tá no raso, você vai muito no fundo em tudo que você faz, e ainda assim é uma mãe maravilhosa, né, equilibra muito isso, e é isso, né, e ao mesmo tempo tem os seus desafios e a gente precisa falar sobre isso, né. Com certeza, e eu acho que uma forma aqui eu dou voz para que se fale. E eu acho que quanto mais a gente falar, mais as coisas vão evoluir. Sim. A gente precisa romper essas barreiras. E com certeza tudo vai melhorar para nós cada vez mais. Sim, vamos ter gerações. E passe suas mídias sociais para todos, que todos vão querer acompanhar, tudo mais. Como é que baixa o aplicativo, como que é a plataforma, tudo mais. Vou falar. Pra você explicar. Legal. Bom, a gente tá presente no Instagram, no LinkedIn, né? Como Kiddle Pass. É KIDDLE espaço PASS. A gente tem um aplicativo tanto no iOS quanto Android, ou seja, no iPhone, né? É possível baixar na Apple Store ou no Google Play. Tá. Dentro do aplicativo, a gente tem centenas de aulas e atividades para as crianças. A boa parte dessas atividades, cerca de 80%, elas são em tempo real, então elas são ao vivo. Ai, que legal. E o pai pode, tipo, exemplo, eu posso assinar. Não preciso Exato, da pode empresa. assinar. Não, você não precisa da empresa. Você pode baixar o aplicativo. Dentro do aplicativo, a gente tem aulas para crianças de 4 a 12 anos. Então, a gente pega a primeira e segunda infância completa. E o que a gente tem lá dentro? Isso é muito legal, que a gente investe muito na educação do futuro, né? Então, em geral, a gente estuda tudo que a criança precisa desenvolver, tanto no âmbito cognitivo quanto socioemocional. E a gente tem essas aulas na plataforma. Então, as aulas são das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias de semana. E também tem conteúdos em vídeo. Ai, que legal. E aí tem algumas aulas que são minhas queridas, né? A gente tem aula desde teatro, música, arte, programação, engenharia, robótica, taekwondo, judô, balé. Então, são 40 modalidades de aula.
Mas tem duas que tem meu coração, que é a nossa oficina das emoções, que a gente ensina… que legal! A gente ensina as crianças sobre reconhecimento das emoções, falar sobre essas emoções. Então, a gente fez agora uma ação nas férias sobre o Divertidamente. A gente usou os personagens, né, do Divertidamente para trazer de uma forma lúdica para as crianças a inteligência emocional. E a gente tem aula de Libras, né? Ai, que demais. É algo que eu tenho pessoalmente aqui muito orgulho, né, do nosso time, porque a gente também está construindo uma geração de crianças menos capacitistas, futuros adultos, né? E a gente tem relatos lindos de mães que outro dia a gente recebeu de uma mãe, de uma menina com 6 anos, que ela estava no metrô e aí entrou uma mulher surda. E ela tava comprando ali, ou tava falando com o moço ali na frente do metrô. E ela não conseguia se comunicar. E a filha dela de 6 anos levantou e foi lá. E aí a mãe falou, eu fiquei muito emocionada. Porque eu não sei falar em Libras e a minha filha de 6 anos sabe, né? Então, a gente também tá investindo muito nisso, né? Não só dessa função de cuidar dos filhos enquanto os pais estão trabalhando. Mas mais do que isso… o que a gente está proporcionando para essas crianças, né? Então, muito legal. Nossa, que É maravilhoso. muito legal. Eu quero depois… eu quero entrar, você sabe por quê? Que eu quero mostrar pro pessoal, quero navegar, quero trazer pro pessoal, principalmente no meu Instagram. Sim. Que é super legal, tem um público gigante de mães que vão adorar. Vamos, com certeza. Ai, obrigada, Má. Suas seguidoras são nossas convidadas. Depois eu te mando pra você convidá-las aí. Obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer imenso. Obrigada, Má. E você, muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, mande para uma mãe, mande para uma amiga, mande para todo mundo esse podcast que vai ajudar muita gente, tá bom? Estamos no Spotify também. Até a próxima. Tchau!